Olá! Hoje vamos avaliar um dos maiores casos de sucesso de uma campanha publicitária do século XX. Então, se chama Pense Pequeno, Pense Simples. Foi criado em 1959 pela agência BBC e é sobre o nosso famoso Fusca. Então, para entendermos por que esta campanha ela revolucionou o mercado e se tornou um dos maiores exemplos e diferenciais competitivos simplesmente pela sua simplicidade. E vamos então dividir em 5 blocos para ficar bem didático. Então nós temos o primeiro cenário, que é um desafio comercial, né? O impossível. Então assim, imaginem os Estados Unidos do pós-guerra, no final dos anos de 1950. O país ele vivia uma explosão de consumo e a indústria automobilística. Então era vendido carros cada vez maiores, com motores cada vez mais potentes. Então tinha toda essa ostentação e tal. E a mensagem do mercado era bem clara: quanto maior o carro, maior o seu status social. E é nesse cenário que a Volkswagen ela precisa vender um Fusca em solo americano e ela tinha 3 obstáculos gigantescos. Bom, temos a estética e o desempenho. O Fusca é um carro pequeno, feio, muito considerado feio por muita gente e muito lento, né, para os padrões americanos. Então tínhamos uma engenharia atípica, né, que o Fusca tinha um motor traseiro na parte de trás e o refrigerador a ar. Então, a origem geopolítica, ele foi desenhado e fabricado na Alemanha nazista em uma fábrica construída originalmente sob o regime de Hitler. Então, assim, temos um produto fora do padrão, com uma história nada popular, e assim, a gente precisa vender, a gente precisa ganhar dinheiro com esse produto. Então, assim, pelas regras tradicionais da publicidade na época, que utilizavam ilustrações coloridas, exagero e cenários de sonhos, tentar vender um Fusca em um comercial seria algo assim inevitável, né? Então, vender um Fusca nesse cenário seria, né, um fracasso comercial inevitável. Só que aí nós tivemos a virada estratégica. É a filosofia da honestidade. Como eu sempre disse, né, nas aulas e principalmente na aula de persuasão, ser honesto é a chave. Então, em 1959, a Volkswagen contratou uma agência de publicidade e eles tomaram uma decisão audaciosa para a época, principalmente. Eles quiseram não tentar esconder os defeitos do carro e transformá-lo, os maiores defeitos, né, do carro, no principal benefício do produto. Então, em vez de fingir que o Fusca era um carro, né, grande, luxuoso, a agência adotou um tom autodepreciativo, irônico e incrivelmente honesto. Eles decidiram tratar o consumidor não como um alvo passivo a ser persuadido por exageros, mas como alguém inteligente e capaz de valorizar a racionalidade de uma compra prática. Então, o design visual e o poder do espaço vazio. Visualmente, o anúncio impresso, ele rompeu com todas as convenções. Então, vou deixar aqui o anúncio. Aparece o Fusquinha e em volta só a folha branca praticamente e aqui umas letrinhas. Tinha quase nada no anúncio, porque na época era tudo chamativo, né? Queria prender a sua atenção, chamar a sua atenção de qualquer forma. E eles fizeram simplesmente o oposto. Então, o espaço em branco, né? Espaço negativo. Então, enquanto a maioria das propagandas cobria a página inteira, com cores saturadas, muito texto, a agência ela decidiu, né, quase 80% da página em branco, posicionando apenas uma foto minúscula do Fusca no canto superior esquerdo. Então é aquilo, não dá para competir com um alto padrão. O que a gente pode fazer para chamar atenção e destacar o nosso produto, né, num mercado complicado, com um concorrente muito forte? Então eles optaram por esta mensagem e o efeito psicológico que trouxe. Então, o que eles adotaram, né? Então, em meio de revistas, né, poluídas, cheias de, né, sem espaço vazio, cheia de informações, eles optaram por uma página vazia e funcionava até como um respiro visual, que as pessoas, né, já com a mente assim embolada de tantas informações, quando se chocavam com aquela página,
praticamente vazio, um fusquinha, nossa, dava até um alívio, né, de tanta informação, e eles conseguiriam focar no produto em si, porque aquilo chamava a atenção no meio da multidão. Então acabava forçando o leitor a desacelerar e focar no pequeno automóvel. E eles também optaram pelo preto e branco. Então, embora eles tenham optado também pelo branco e pelo preto por restrições orçamentárias, ela se tornou uma escolha de estilo documental também, destacando de forma sóbria contra os anúncios coloridos da concorrência. E o texto do anúncio também trouxe inovações fundamentais para a comunicação corporativa. Título e ponto final. O slogan era "Pense pequeno". Usava letras maiúsculas e um ponto final. O ponto final transmitia uma postura de calma, convicção e certeza sem precisar gritar na cara do leitor. E argumentação prática. O texto ele desdobrava o tamanho reduzido em benefícios financeiros reais. Menor consumo de gasolina, manutenção mais barata, seguro mais baixo e facilidade para estacionar em vagas apertadas. E tem um exemplo também de uma outra peça da mesma campanha, que era uma foto, mostrava um carro acompanhado apenas com a palavra lemon, que no termo inglês era designado para defeitos de fabricação. Então, o escrito lemon era defeitos de fabricação. Então, no texto, né, desse anúncio, explicava-se que aquele carro específico tinha sido rejeitado pela fábrica, porque o friso cromado do porta-luvas estava levemente arranhado. E a mensagem implícita para o público era genial. Se o controle de qualidade da fábrica rejeitava, um veículo por uma falha estética insignificante, os carros colocados à venda eram mecanicamente impecáveis. Então, eles fizeram do limão uma limonada. E o impacto da campanha, ela superou todas as expectativas do mercado. Então, teve resultado nas vendas. Quando esses carros grandões, luxuosos, chamativos, eles lançaram seus primeiros carros compactos, as vendas gerais de seus veículos importados nos Estados Unidos caíram 50%. Mas a venda dos Fuscas subiram 25% no mesmo período. Então, o Fusca ele deixou de ser visto como um carro de guerra e virou símbolo da contracultura dos anos de 1960. Quem comprava então um Fusca demonstrava inteligência, modéstia e rejeição ao consumo ostentatório. E os jovens eles recortavam essa propaganda da revista e colavam nas paredes. E a agência que criou essa campanha, ela deixou de ser uma agência de boutique e se tornou uma agência de potência global, inaugurando a era da publicidade moderna baseada no tom de voz e na inteligência. Então a campanha Pense Pequeno nos ensina que o diferencial competitivo de um produto ou de um negócio não é gritar mais alto ou de maquiar, esconder as fraquezas, mas sim de assumir a identidade real do produto e posicionar as suas limitações como diferenciais e respeitar a inteligência do consumidor. Porque do que adianta eu lançar, Tô competindo lá com vários carros grandes, potentes, e eu vou colar com o meu Fusca e falo que ele é enorme, que cabe diversas malas no carro, na mala, a pessoa vai lá comprar e vai se frustrar, vai falar propaganda enganosa, não confio mais na marca, não confio mais nesse carro, e aí adiantou alguma coisa? Eu consegui convencer, persuadir, mas na hora que a pessoa vai experimentar, vai usar do produto, ela vai se frustrar. Então, para que mentir, É sempre saber usar a persuasão nas horas e de forma real, O produto tem que valer a pena. Então aqui, eles em vez de mentirem, que as pessoas iam descobrir depois, eles optaram por, não dá para concorrer com esses carros enormes. Vamos falar a verdade, vamos assumir que o carro é pequeno, que o carro é econômico, que o carro é isso, que é aquilo, mas de forma verdadeira. Então, usar a simplicidade, a síntese e a honestidade para se destacar em mercados saturados de ruídos e exageros, Eles também optaram por uma página limpa, simples, só com um fusquinha ali e uma frase, enquanto os outros anúncios eram bombardeados de cores, de informações, sem nenhum espacinho vazio na folha.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta de assuntos como esse, marketing, publicidade, comunicação, é só se inscrever aqui no canal e continuar me acompanhando para mais vídeos como esse. Tchau, tchau!